O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos dando continuidade neste tempo comum, vendo Jesus na sua atividade. Lembrando de uma maneira especial que hoje é dia de Santa Inês, uma adolescente com 12 anos de idade, não quis ceder o seu corpo para os homens. Consagrou-se inteiramente a nosso Senhor Jesus Cristo e nessa luta dela, ela derramou sangue, professando a fé e proclamando também a sua virgindade por nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando para o Evangelho de hoje, um espetáculo. Nós vamos vendo aqui uma passagem que não dá para a gente entender muito, não. Imagina Jesus, depois de pregar tanto, porque notem que a multidão estava atrás dele. Como eu tenho dito para vocês, São Marcos, ele vai mostrando para nós essa atividade contínua de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que está aqui, está acolá, as multidões atrás dele. Esse dia nós vimos que a fama dele foi se espalhando por todas as redondezas, já estava até indo além do Jordão, indo também além das fronteiras de Israel, e está ali Jesus pregando, anunciando a boa nova. Hoje nós nos deparamos com essa situação. Os parentes de Jesus que estavam observando as multidões indo atrás de Jesus. Jesus naquela sede, naquela fome de salvar almas. Chegou ao ponto que nem para comer Jesus estava tendo mais tempo. Porque ele veio para salvar. Ele veio para nos redimir. Ele veio para nos dar a salvação. E nós percebemos isso nesses dias, diante de tantas pessoas. Vocês se lembram quando Jesus chamou Mateus, que estava na coletoria de impostos? Vocês viram o que foi que aconteceu? Mateus fez aquela festa. Os doutores da lei não compreenderam porque Jesus estava com os pecadores, estava também com os cobradores de impostos. Como poderia ele se misturar com essas pessoas? Mas ao mesmo tempo Jesus disse: eu vim para os doentes, eu vim mesmo para os pecadores, eu vim para salvar. A minha missão foi essa. O Pai tinha dito para mim que ninguém podia se perder. Por isso que eu vim, porque o médico, ou melhor, o doente, precisa do médico. E eu sou o médico das almas. Por isso que Jesus estava empenhado ao ponto de
não ser entendido pelos seus parentes. E os parentes de Jesus começaram a dizer que ele estava fora de si. Em outras palavras, era um louco. Como pode estar nessa vida desse jeito? Ele é um louco. No versículo seguinte, ali vai dizer também que aqueles fariseus, os doutores da lei, diziam que ele estava possuído pelo demônio, por Beelzebul. Jesus não estava sendo compreendido por aqueles que tinham o coração endurecido. Mas ele precisava cumprir a missão. Foi para isso que eu vim. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, ou seja, que todos tenham vida eterna. Essa vida em abundância aqui é a vida eterna, é a vida com Deus, é a vida com Ele na eternidade. Ele veio para salvar almas, e nenhuma alma pode se perder. Nenhuma. Aonde tivesse uma pessoa necessitada de ter esse encontro com Jesus, Jesus ia. E as multidões que iam ao encontro dele, porque está ali o Salvador. Está um homem ali que fala com autoridade, até os demônios se submetem a ele. Vocês viram aquele paralítico que foi curado? E quantas pessoas, aquele demônio lá na sinagoga de Cafarnaum, que possuía aquele homem, ele expulsou. E Jesus ali, nessa intensidade de salvar a alma. E os parentes acabaram não compreendendo e dizendo que ele estava fora de si, que ele era um louco. Aqui, meus irmãos, tem uma coisa muito importante. Geralmente, as pessoas que têm má vontade, as pessoas que não compreendem as coisas de Deus, elas vão sempre chamar de loucos. Loucos aqueles que vão na missa diariamente. Não precisa ir na missa diariamente. Só no domingo. Porque a lei fala, os mandamentos dizem que é no domingo. Mas aquelas pessoas entenderam o significado do sacrifício da Santa Missa, o valor do sacrifício da Santa Missa, que elas vão todos os dias. Aí as pessoas não compreendem, são chamadas de louca. São loucos. Não sei para que isso. Aí tem aqueles que rezam o rosário. Não, para que rezar tanto terço assim? Aí tem aqueles que rezam, para que incomodar tanto a Deus? Vai sempre colocando empecilho, vão sempre colocando dificuldade em relação àqueles que querem viver essa vida com Deus, essa vida santa. Bem, não é necessário isso, agora está ficando mais louco. O mandamento da igreja diz que nós devemos nos confessar pelo menos uma vez por ano. Na Páscoa, na preparação para a Páscoa. Agora ficou louco, está confessando todo mês. Aí fala que o outro está louco porque está confessando agora de 15 em 15 dias. Ele está louco porque está confessando semanalmente. Não entendem. E por não entender a vida que a pessoa está vivendo, essa vida de amor a Deus, começam a falar isso, me desculpe, começam a querer colocar minhoca na cabeça daqueles que estão tendo o verdadeiro entendimento das coisas de Deus. A mesma coisa, aquele jovem ou aquela jovem que estão sentindo o chamado, eles percebem que Deus está chamando eles para uma vida mais radical,
indo para um seminário, ou para um convento, ou para um mosteiro, aí a família começa a cair em cima. Você vai viver esse tipo de vida para quê? E olhe, são pessoas de igreja. Aqui não são pagãs, não, que estão falando isso. São pessoas de igreja. Não, não foi isso que eu pensei para você, os pais, né? Eu quero que você case, eu quero que você tenha família, eu quero que você me dê neto. E fica naquela coisa. Quantas pessoas que se frustraram por não darem caminho à sua vocação. Porque os parentes caíram em cima chamando de loucos, de doidos. E aí começa, tá vendo o que está acontecendo com os padres? É isso que você quer viver? Tá vendo os escândalos que vem acontecendo aqui, acolá? É isso que você tem para mim? Como se fosse algo ruim servir a Deus. Como se fosse algo não muito bom dar a vida inteiramente para Deus. Mas quando as pessoas entram numa vida de erros, entram nas drogas, na bebida, no adultério, não se fala nada. Não se fala nada. Agora, quando quer ser de Deus, para servir a Deus, ser todo inteiro do Senhor, começa, é um louco, é um doido, precisa levar num psiquiatra ou num psicólogo para ver. O meu filho ficou doido, minha filha ficou doida. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia o seguinte, que os parentes são as últimas pessoas que um vocacionado deve recorrer para perguntar alguma coisa. Só se os pais, os irmãos, os primos e todos forem bem religiosos e desejarem isso para as pessoas. Fora isso, é querer intervir. Nós, sacerdotes que atendemos tantas pessoas, nós nos deparamos com mulheres, com homens, né, que por causa dos parentes que impediram eles no caminho da vocação, casaram, são até pais, ótimas mães, mas lá no fundo frustrados porque queriam ser inteiramente de Deus. O Catecismo da Igreja fala que os pais não podem interferir na vocação dos seus filhos. Não pode. Isso é um pecado grave impedir. Porque depois isso vai criar muita confusão, muito problema. É preciso deixar que o jovem siga o caminho. Porque quando se entra num seminário, quando se entra num mosteiro, num convento, não significa que a pessoa, ela vai até se tornar padre, freira, ou monge ou monja. A entrada é justamente para se observar, para ver. Há todo um acompanhamento que é feito e as pessoas, elas vão, na medida que o tempo vai passando, vai discernindo. Imagine um jovem, quando ele entra num seminário, ele vai ser ordenado depois de 7, 8, 10 anos, dependendo da situação. Na vida religiosa também, para se consagrar também, leva muito tempo, porque é um discernimento bem aprimorado. Não é assim, entrou, vai ser. As coisas vão acontecendo. Mas voltando ao Evangelho, Jesus, com uma sede tão grande de salvar almas, ele não estava tendo tempo nem para comer e os seus parentes não entendiam e chamavam ele de louco, de doido. O mundo
jamais compreenderá as pessoas que compreenderam que a vida delas deve ser voltada para Deus. Nunca esqueça disso. O mundo, as pessoas que estão no mundo, as pessoas que não estão na convivência com Deus, as pessoas que não querem saber de Deus, elas vão sempre colocar empecilho para todos aqueles que querem viver a vida com o Senhor. Continue sendo firme. Quantos casais, às vezes, o esposo brigando com a esposa porque ela vai na missa. Ou o contrário, a esposa brigando porque o filho, porque o pai, desculpa, porque o esposo vai. Uma vez uma moça, ela me dizia o seguinte: padre, eu vim para o retiro de carnaval. Foi aqui na Canção Nova. Ela se dispôs, quis vir, quis participar, porque também ela já estava cansada do carnaval, das coisas, do pecado, que muitas vezes o carnaval vai incentivando, o mundo vai incentivando. E o pai dela pegou no pé dela. Eu não quero que você vá fazer esse tal retiro de carnaval. Eu não quero que você fique lá rezando o dia todo. Eu não vou dar o dinheiro para você ir, não. Agora, se você quiser ir para o carnaval, eu te darei o dinheiro. Eu te darei tudo para você ir no carnaval. Meu Deus do céu. Em vez de esse pai se alegrar por saber que a filha dele está fugindo das situações, porque muitas vezes o que é que acontece nesses carnavais? Os frutos do carnaval, o quê? Muita briga, morte, muita droga. Muitas vezes é isso. Antigamente o carnaval era uma coisa mais familiar. Mas hoje em dia, não, o pai estava lá triste, como um outro pai também, na maior tristeza, porque a filha agora estava procurando se vestir, né, de forma mais modesta. Aí o pai brigando, não quero tá parecendo uma velha, tá vendo? É uma louca. Tá, é isso que dá rezar demais. Meu Deus do céu. No final, todo mundo quer ir para o céu, né? Quando se pergunta, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer estar com Deus, mas até chegar lá, vai se colocando muitos empecilhos. É preferível viver no pecado do que viver na graça. É preferível viver no pecado do que viver na santidade. É assim. Veja a situação em que está o mundo. Demos graças a Deus. Você que é pai e mãe, dê graças a Deus de você ver o seu filho rezando, sua filha rezando, de ir para a igreja, de ter boas companhias. Ai, não, é um louco, é um doido, é uma louca, é uma doida, só quer saber de Deus, agora só quer ficar ouvindo música de igreja, tantas músicas aí bonitas. Que música bonita que tem por aí, meu Deus do céu? Que música? Essas músicas com essas frases loucas, aí sim, frases loucas. Quantas músicas incentivando a droga, incentivando ao pecado, incentivando ao adultério, a fornicação, a matança. Quando está ali aquele parente saindo disso e se aprofundando nas coisas de Deus, é um louco, é um doido. Então, se é por isso, eu vou ser louco. Eu quero ser louco por Jesus.
Eu quero que o meu amor a Jesus chegue sim à loucura, porque eu quero servi-lo de todo o coração. E espero que você também seja assim. Diante desta incompreensão dos parentes de Jesus e olhando para Nossa Senhora, que guardava tudo no coração, digamos: ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.